Queridos amigos, amados irmãos, companheiros que nos acompanham aqui por esse canal, que a paz e a graça de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar a lição de número 2, a leitura bíblica. Ela está na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 32, que traz ali a responsabilidade do cônjuge, de um para com o outro. E Paulo vai fazer uma analogia do casamento entre o homem e a mulher, da responsabilidade também relacionado com a igreja. E o segundo texto está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e o verso 10, onde Pedro vai revelar que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes de Cristo, para que as pessoas venham sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, os dois textos são esses, e o título da lição é Imagens Bíblicas da Igreja. Na primeira aula, você pode acompanhar aqui por este canal, nós falamos sobre a origem da palavra eclésia, a eclesia, que é uma palavra grega, que foi utilizada por Cristo, lá em Mateus 16, 18, sobre a confissão de Pedro, que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus edificaria a sua igreja, e nós sabemos que a igreja, a eclesia de Jesus, ela foi inaugurada, edificada, deu início à igreja ali em Atos capítulo 2. Embora essa palavra eclesia, ela já fosse utilizada na tradução grega do Antigo Testamento, onde a palavra kahar, que significa congregação, que era tratada ao povo de Israel, e alguns vão dizer que Israel era uma igreja, no sentido da palavra eclesia, sim, mas igreja, da qual Cristo falou que fundaria, está no futuro, ela é inaugurada ali em Atos, capítulo de número 2. Então, sabemos que tanto o Antigo como o Novo Testamento, os escritores inspirados pelo Espírito Santo, eles vão usar figuras, metáforas, imagem, ilustrações, para dar o que aos ouvintes uma compreensão mais ampla daquilo que eles queriam explicar ou estavam ali revelando para os seus ouvintes. Então, quando nós tratamos dessa diversidade de figuras, de imagens, de algumas metáforas usadas no Novo Testamento, isso são recursos da quais os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, eles usaram para retratar o que é igreja. Embora o nosso comentador não comenta sobre o texto ali de João, onde Jesus ele traz uma ilustração, nós podemos dizer que essa ilustração está relacionado com a igreja, onde que ele fala que ele é a videira verdadeira. Então nós vamos entender que ele fala, e vocês são as varas. Quando ele traz essa ilustração, essa figura de linguagem, esse recurso, ele está dizendo como nós somos a vara ela não tem vida fora do tronco, fora da árvore. Então ele traz o quê?
essa ilustração mostrando que a vida, nós só temos vida quando nós estamos ligados ao quê? Na árvore. Então o cristão ele só tem vida quando ele está ligado em Jesus, porque da árvore vem a ceifa para os ramos. E aí Jesus vai concluir essa ilustração dizendo: olha, sem mim vocês nada podeis. Por quê? A vida está em Cristo. Ele é o Senhor da vida. Ele pode tudo. Nós somos o quê? Finitos, somos limitados, somos frágeis, somos dependentes. E sem Deus, sem Cristo, nós nada somos. Então, a Bíblia vai trazer o que? Essas ilustrações. E a primeira ilustração aqui, tratada aqui, está relacionado com a noiva. A igreja é o que? A noiva de Cristo. Essa é uma metáfora, uma figura de linguagem, porque nós vamos entender que o casamento, dentro do contexto oriental, ele tinha algumas fases. A primeira fase era a fase do compromisso, onde o noivo ele fazia o compromisso ali com os pais da noiva de contrair o que? O casamento, aonde ele pagaria o que? Um dote relacionado a esse compromisso que seria feito. A segunda fase estava relacionada com o noivado, que é a continuidade, ali onde haveria o que? Uma espera, uma preparação da noiva para o casamento. A terceira fase é o casamento e a quarta fase a noiva vai para o lar ali do noivo que se tornou o que? O seu marido. Então Cristo veio e comprou o que? A sua igreja, no caso a sua noiva, com seu sangue. Ele pagou o que? Um alto preço. E nós vamos ver essas figuras no Antigo Testamento, quando Eliezer vai buscar uma noiva para Isaac, nós vamos ver ele leva presentes para dar ali para Labão, que era o irmão dela, ela já não tinha mais pais vivos, mas para o irmão ali, para que ela fosse levada para casar com Isaac. Nós vemos no caso de Jacó, quando ele fica noivo ali de Raquel, o dote são 7 anos de serviço, para que pudesse casar com ela. E nós temos no Novo Testamento, Maria estava o quê? Desposada, estava noiva de José, aonde o anjo vai revelar a ela que ela seria o quê? Mãe ali do Messias, do Cristo, do enviado de Deus, do Salvador do mundo. Então, nós temos aqui essa figura. Então a noiva é aquela que é compromissada com alguém. E esse compromisso leva ela o quê? A esperar pelo noivo, a ser fiel a ele, a passar pelo ritual que da purificação. No caso, a noiva passou pelo ritual da purificação, batizou, foi justificada com o sangue de Jesus Cristo, foi regenerada pelo Espírito Santo e agora vive em santificação, porque a qualquer momento o noivo vem buscar a noiva. Então ele mostra essa figura, que a igreja é a noiva, ela tem que estar o que? Preparada para esse encontro, mantendo uma vida o que? De santidade, de fidelidade, aguardando a espera do noivo. Segunda ilustração, nós temos aqui no caso a esposa de Cristo. Então esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentada no amor. E quando Paulo, ele traz a responsabilidade ali do cônjuge, que o marido deve amar o que as vossas esposas, que as esposas devem submeterem o que? Ali a obediência aos vossos maridos. Aí ele vai trazer o que? Uma comparação. Assim como Cristo amou a igreja,
o homem, o marido, deve amar a sua mulher. Então nós vamos ver que Cristo prova o seu amor para conosco, dando a vida por nós, se sacrificando para que nós pudéssemos ter vida. Então, essa ilustração, ela mostra o quê? Assim como o marido é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. É Ele que governa. Então, essa união, esse retrato aqui da esposa de Cristo, está relacionado que o cuidado que Cristo tem para com a sua igreja, o zelo que Ele tem para com a sua igreja, porque Ele ama. E o zelo é tão grande que Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque Ele é o quê? O marido que defende, o marido que protege, o marido que provê, que dá o sustento. E para a igreja é necessário que a obediência incondicional ao Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso legislador. A terceira figura que descreve o relacionamento aqui é o rebanho de Deus. Então, essa relação, ela ilustra que existe o quê? Um rebanho, um povo de Deus. Então, Paulo vai expressar, trazendo essa ilustração, que ninguém deve dar escândalo, nem para judeu, nem para gentil e nem para a igreja do Deus vivo. Então, há três tipos de povos: judeus, o povo israelita; gentil, que são as demais nações; e igreja. E a igreja, ela é retratada como um rebanho que tem o quê? Um pastor. Jesus é o sumo pastor da sua igreja. E Ele alimenta o seu rebanho, Ele guarda, Ele leva por campos verdejantes. Então Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida, ele dá a vida pela sua igreja. Então são imagens que retratam o quê? Relacionamento. Depois, no segundo tópico, ele trata a imagem que descreve a função. Então Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer: vós sois o quê? Geração eleita. Essa palavra geração aqui, ela vem da palavra grega genos, que significa raça. Então, no Novo Testamento mostra o quê? Que Cristo, Ele estabelece o quê? Uma nova raça, no sentido, um novo povo, que é a sua igreja. E quando ele trata essa expressão raça aqui, então não há distinção de tribos, de nações, de cor, de sexo, de status social. Então todos aqueles que aceitam a Cristo foram eleitos o quê? O seu povo. Estabeleceu o quê? Uma nova raça daqueles que creem em Cristo e o aceitaram como o seu único e suficiente Salvador. Sacerdócio real. Então, essa figura que ele ilustra do sacerdócio, nós vamos ver que isso na antiga aliança, somente da tribo de Levi poderia separar pessoas para trabalharem ali no tabernáculo. E para ser sumo sacerdote, somente da casa de Arão. Só que na nova aliança já não é mais assim, porque todos têm um sacerdócio real, todos têm um acesso direto à presença de Deus, de estar orando, de estar intercedendo, de estar clamando ao Senhor. Então, todos têm acesso ao trono da graça.
Então, essa questão que os pecados têm que ser confessados a alguém para que alguém possa interceder, isso é uma instrução totalmente errada, porque todos nós podemos chegar diretamente ao trono da graça e confessar a Deus as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e se nós nos arrependermos de coração, tudo isso será perdoado pelo sangue de Cristo Jesus, que purifica de toda transgressão. Então nós temos esse privilégio. Nação santa e povo adquirido. Então, nação santa, essa expressão retrata que a igreja ela precisa ser inteiramente consagrada a Deus, nação santa, nação separada. Então nós somos separados para seguirmos a Cristo, para vivermos a verdade do Evangelho. Logo, nós somos adquiridos, nós somos comprados por bom preço. E nós temos aqui outra questão da descrição da igreja como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, a igreja, ela tem um dono, ela tem um senhor, ela tem um legislador. Então, cada membro faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E todos nós temos o que? As nossas funções, temos a nossa responsabilidade dentro do corpo. Então a igreja é um corpo. Corpo, ele é uma unidade, composto de vários membros. Então fala da união, fala da comunhão, da solidariedade, da confraternidade que deve haver entre os irmãos. Embora há diferentes membros dentro do corpo, mas todos são importantes para Deus, e Deus não faz discriminação de ninguém, todos são iguais, embora a funcionalidade do corpo ela é diferente. Então todo o cristão ele tem importância dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Depois, no terceiro tópico, nós temos imagem que descreve a habitação, santuário de Deus. Então a igreja era comparada a um edifício. A um edifício que já foram lançados o quê? O alicerce, as bases. Cristo é o fundamento, da qual o alicerce é aquilo que foi ensinado pelos profetas e pelos apóstolos. Então nenhum fundamento pode ser lançado sobre esse edifício, a não ser este que foi já colocado, que está dentro das Sagradas Escrituras. E nós vamos entender que quando se fala em santuário de Deus, tem duas conotações. Primeiro, individualmente, cada crente, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você. Você é templo de Deus, porque Deus o comprou e o Espírito Santo habita em você. Só que no sentido corporativo, nós vamos ver que o templo, a igreja, é um santuário aonde Deus manifesta através dos cultos, dos louvores, da palavra, Deus vai se manifestar. E logo nós vamos ver que o local que é consagrado a Deus, ele é santo e ele não pode ser profanado. Então isso cabe tanto ao templo como às pessoas individualmente. Se alguém profanar o templo de Deus, vamos utilizar o templo corporativo onde as pessoas se reúnem, ou mesmo o seu corpo que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então nós somos o que? Um edifício, que estamos em edificação, estamos sendo construídos para a glória de Deus.
Então a igreja no sentido corporativo, a igreja cada dia ela cresce mais, porque membros são agregados e esse edifício continua sendo construído para a glória de Deus. Casa de Deus. Esse termo de igreja casa de Deus é derivado aqui do Antigo Testamento, relacionado com o povo hebreu, porque a nação de Israel era retratada como uma família. Nós vamos ver que quando o povo, eles vão conquistar Jericó, e Acã vai tomar das coisas sacrificadas, então foi Acã que cometeu um deslize, um pecado, pegou daquilo que era amaldiçoado, não deveria tomar. Nós vamos ver que logo em seguinte Israel vai ter uma derrota muito grande contra Ai, por causa do pecado de Acã. Mas por que isso? Porque a nação era considerada uma família. Logo, o pecado de Acã veio trazer prejuízo para toda a nação. Então, quando fala casa de Deus, está relacionado, casa está relacionado ao lar, está relacionado à família. Então, nós somos uma família da qual Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor, nós somos seus filhos. Então, a igreja formada por famílias fortes será uma igreja da qual a moralidade, a ética cristã, ela será manifestada. Mas uma igreja formada por famílias fracas, não comprometida, nós vamos ver que o padrão de conduta será um padrão baixo. Por quê? Porque uma comunidade onde é tolerado o pecado, nós vamos ver que vai acabar trazendo prejuízo para toda aquela comunidade. Mas comunidades fortes, compromissadas com a palavra, com a moralidade, com a ética cristã, nós vamos ver que o mundanismo não entra dentro dessa comunidade. Porque ela está fortificada pela palavra, fortalecida pelo Espírito Santo, dirigida por Deus. Então, a igreja, como uma instituição divina, ela é formada por pessoas, por gente, mas pessoas que se arrependeram, pessoas salvas. E todos os salvos têm o quê? Uma função sacerdotal. Então, é um privilégio que nós sermos membros do corpo de Cristo, membros da igreja, porque a igreja é uma instituição da qual Deus habita, Deus governa e Deus transmite vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, nós temos o que? Essas figuras de linguagem, algumas outras mais, mas essas figuras nos ajudam o quê? A descobrir o quê? A nossa função, o nosso papel, para que possamos cooperar de uma maneira perfeita para o funcionamento da igreja local, da comunidade local da qual nós pertencemos e ali congregamos, servimos a Deus. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.